O Bitcoin desaba e já está operando abaixo dos 100 mil dólares. Será que você que ficou de fora tá na hora de comprar? Estamos vendo nos últimos dias o Bitcoin operar com bastante volatilidade, mas com uma intensidade bem forte para queda. Está operando hoje já na casa dos 90 mil dólares, já perdeu os 100. Agora vem a pergunta, será que já está na hora de, principalmente aquelas pessoas que ficaram de fora, entrar na Bitcoin e nas criptomoedas? Ou será que isso não é nada mais do que uma simples armadilha que a gente tem em questão de timing de mercado? Antes da gente entrar na parte mais densa do conteúdo, vamos analisar como é que foi as últimos ciclos de queda que a gente teve no Bitcoin, com qual intensidade ele caiu e como é que foi um pouco a dinâmica da coisa. O Bitcoin tem aproximadamente uns 15 anos de história, mas vamos ver ali mais no detalhe como é que foram os últimos 10, pelo menos. No finalzinho de 2017, a criptomoeda operava na casa dos 20 mil dólares ali, era um momento de topo e de uma boa euforia que a gente tinha com relação a ela. Chamavam também esse valor de bolha, e esses temores fizeram com que ela despencasse mais de 80%, perto de 84%, 85%, indo para casa dos 3 mil dólares onde ela começou a operar. Então a gente vê que foi uma queda bastante acentuada. E que, inclusive, ela até demorou para se recuperar, porque se a gente pega no meio da crise do coronavírus em 2020, ele já tinha recuperado ali perto de 7, 8 mil dólares a sua cotação, e você já enfrenta um novo ciclo de baixa, fazendo a criptomoeda mergulhar novamente mais 40%, chegando perto da casa dos 5 mil dólares a sua cotação. Passado esses 3 anos um pouco mais amargos, digamos assim, ele enfrentou um grande rally de alta e atingiu a incrível cotação de 68 mil dólares em novembro de 2021. Porém, com temores de que essa cotação também não passava de uma bolha especulativa, fez com que a criptomoeda desmoronasse novamente, caindo incríveis 77% e voltando aos 20 mil dólares em meados de 2022. Agora, visto isso, como é que a gente pode encarar o momento atual? A gente teve um pico do Bitcoin na casa dos 123 mil dólares, tá? Desde então, a criptomoeda passou a enfrentar dificuldades, caiu abaixo dos 90 e agora está se segurando ali entre 88, 90, 90 e pouco. Vamos ver ali como é que vai ficar esse patamar. Mas agora, se a gente for colocar isso daí em termos percentuais, a gente está falando que ela teve uma queda na casa de 20 a 25%. Primeiro ponto aqui desse vídeo é que, se de fato a gente estiver passando por um ciclo de baixa na criptomoeda, a gente ainda tem mais espaço para cair. Agora, antes de dar mais motivos aqui para essa tese, vamos voltar um pouquinho da história para a gente entender um pouco o que é de fato o Bitcoin e o que ele significa para a gente. A crise do subprime de 2008 foi uma das maiores crises financeiras que a gente já viu na história global. E você tinha ali uma grande desconfiança quanto ao Wall Street, quanto ao mercado financeiro e até mesmo quanto ao sistema capitalista. Então, nesse ambiente, fez surgir a tese da criptomoeda. Então, um ativo descentralizado, que não seria ali detentor nenhum grande banco central ou nenhuma economia teria o seu poder sobre ele e que poderia, de certa forma ali, com uma certa área de rebeldia, fazer uma revolução no que a gente chama hoje de mercado financeiro globalizado. Então, a narrativa era simples ali, de que o mercado financeiro ele era falho, de que você tinha um ativo ali meio que em formato de protesto para você marcar a sua posição. Então ele não nasceu só com tecnologia, ele tinha um grande pano de fundo ideológico. Justamente por isso, o seu crescimento foi meteórico. Ele saiu ali da casa de meros centavos, às vezes menos de centavos, e vale o que vale hoje, perto de 100 mil dólares cada criptomoeda, cada Bitcoin. Só que o que costumam falar pouco é que esse tempo passou. Se a gente for pegar hoje o que é realmente o Bitcoin e a criptomoeda, ele está totalmente integrado no sistema. Você já tem inúmeras ETFs, que nada mais são do que fundos que são operados no mercado financeiro e que tem o seu lastro diretamente em Bitcoin. Você tem grandes empresas de tecnologia, principalmente, que possuem o seu caixa em Bitcoin, têm suas ações emitidas no mercado e emitem também dívida e aí conseguem surfar a alta desse ativo. E você tem também fundos ativos, dos hedge funds que a gente chama, que são aqueles fundos onde os grandes gestores decidem quais investimentos eles vão realizar de modo a tentar obter o maior percentual de lucro. Então ele está sendo livremente negociado. Isso para não falar de alguns países que já se adiantaram achando que o Bitcoin vai passar a ser uma reserva de valor em termos soberanos e já tem uma parte da sua reserva não apenas em títulos do governo americano, mas também agora em Bitcoin. Então, portanto, chegando em 2025, depois ali de quase 20 anos de história, a gente pode dizer que o Bitcoin está totalmente inserido dentro do mercado financeiro. Então, o capitalismo ele fez com que ele faz com tudo. Ele transformou aquilo como parte do sistema. Agora, por que isso pode ser uma solução ou então um problema? Quando o Bitcoin era simplesmente um ativo de protesto, vamos chamar assim, ele tinha uma descorrelação total com os ativos do mercado financeiro. Podia, inclusive, ser um ativo de hedge, assim como é o ouro. Por que o ouro faz tanto sucesso em momentos de crise? Porque ele é visto como um ativo descentralizado, ele é visto como um ativo não soberano, que nenhum país detém o seu controle total, e ele é visto principalmente como um ativo escasso e que já durou muitos milênios aqui na nossa sociedade. Então ele comprovou o seu valor. Então, de certa forma, ele é uma antítese das moedas que a gente tem atualmente. O Bitcoin fez muita valorização, vamos falar assim, muito com essa narrativa
narrativa de ser um ativo totalmente antissistema. Porém, agora, se ele já faz parte de caixas de muitas empresas, se ele já tem, inclusive, operações alavancadas acontecendo, e se ele está dentro de muitos fundos do mercado financeiro, isso muda um pouco a ótica sobre como a gente tem que enxergá-lo. E ele passa a estar totalmente correlacionado com ciclos de mercado. Então, por isso mesmo, a gente vê acontecer temores. Quando a gente tem, será que vai ter uma alta da taxa de juros norte-americana, ou será que a taxa de juros norte-americana não vai cair como o mercado imaginava? E isso acaba prejudicando o próprio ciclo do Bitcoin, ou então iniciando um ciclo de baixa. Ou seja, ele é hoje visto como um ativo de risco, assim como as ações de tecnologia. Então ele tem uma grande correlação com o S&P 500, ele tem uma grande correlação principalmente com a Nasdaq e uma imensa correlação com as empresas de tecnologia, não só com as Big Techs, mas principalmente com essas empresas que possuem o seu caixa operando em Bitcoin. Inclusive, esse é um ponto que a gente vai entrar aqui agora, que também faz parte da tese, a questão da alavancagem. O que acontece quando você coloca alavancagem no jogo? Você consegue potencializar muito a sua alta, e a gente vê que o Bitcoin ele já é um ativo que tem esse potencial brutal justamente pela sua escassez. Agora, quando você mistura com a questão da alavancagem, vamos pensar assim, uma empresa como a MicroStrategy, que ela tem o seu caixa em Bitcoin, e ela emite dívida no mercado, e ela pega esse dinheiro e compra mais Bitcoin. Isso valoriza a sua ação, isso valoriza a criptomoeda, e aí por isso ela pode ir lá emitir mais dívida e realimentar esse ciclo. Então ela consegue potencializar tanto a valorização da sua própria ação, mas também da criptomoeda. Agora, quando ela começa a cair e quando a empresa precisa começar a ter que pagar a sua dívida, esse efeito também pode ser perverso e pode potencializar a sua queda. E vamos combinar que não é só a MicroStrategy que está fazendo esse movimento. A gente tem várias outras empresas que também estão fazendo e principalmente também você tem muitas pessoas físicas que estão fazendo isso através dos créditos DeFi, que nada mais são do que você comprar a criptomoeda, mas tomando do outro lado um empréstimo em dólar. Então isso acaba trazendo um potencial de valorização para as criptos no momento de alta. Porém, coloca ela com maior vulnerabilidade quando as coisas começam a dar errado. Por último, e não menos importante, que vale citar aqui, é o papel das mineradoras de Bitcoin. O que é uma mineradora de Bitcoin? Nada mais é do que, vamos chamar de uma empresa, onde tem lá uma grande fazenda com um monte de computador, que ela operacionaliza as transações das criptomoedas. Ela nada mais faz do que garantir que as trocas vão acontecer. Isso exige uma grande demanda por energia e por infraestrutura. Então você tem um certo custo de fazer essa mineração. Bom, qual que é o ganho da mineradora? É parte do Bitcoin que ela minerou. Então, se eu tenho a valorização do próprio Bitcoin caindo e se o que a mineradora tem de ativo é a própria criptomoeda, se ela tiver que pagar as contas dela, ela vai ter que fazer o quê? Vender criptomoeda. E isso também vai potencializar ainda mais a sua queda, caso ela comece a se intensificar. Agora, acho que só um parênteses importante, que vale dizer aqui. Eu não quis dizer aqui em nenhum momento que a gente já está passando por um momento de crise severa no Bitcoin. A gente está passando por momentos que sugerem indício de que isso pode vir a acontecer, mas não estamos ainda em momentos de grandes stops e nem de um grande pânico passando por esse momento, tá? Já tiveram outros times de mercado onde a criptomoeda chegou a cair perto de 10, 20% e depois ela se recuperou. Inclusive, é sobre esse fato mais positivo que eu vou falar agora. É interessante quando você olha o gráfico de longo prazo do Bitcoin e você olha essa queda que a gente está passando nesse exato momento. Se você pega e joga esse um gráfico de 10, 15 anos, essa queda não é absolutamente nada. O Bitcoin simplesmente continua no topo. Então isso causa certo entusiasmo para aqueles que pensam mais no longo prazo. E pode, quem sabe até, vir a ser a tese. Talvez no timing de mercado não seja exatamente o ideal, mas pensando no longo prazo, o Bitcoin tem sim tudo para depois continuar se valorizando e continuar se provando como uma ferramenta do sistema financeiro, o qual ele já está integrado hoje. Isso por quê? Eu vou dar só uma breve introdução aqui, talvez esse daqui valha um tema para o próximo vídeo. Mas o que acontece? A gente está passando por um momento onde o dólar ele está perdendo relevância. Voltando também um pouquinho na história, a gente tinha o chamado padrão ouro. Cada dólar significava uma certa quantia em ouro. Em 1970 isso foi quebrado e você teve um grande temor de o que ia acontecer com a questão do dólar. O novo lastro do dólar passou a ser ao petróleo, então o que a gente chama de petrodólares. O governo americano fez um acordo com a Arábia Saudita de modo a todas as transações com a commodity serem lastreadas em dólar. Então isso deu uma substância por trás do dólar, por isso que ele é hoje a grande reserva de valor global. Agora, desde então, principalmente agora com a questão do crescimento chinês, do crescimento da Ásia, do próprio crescimento do Oriente Médio, do mercado financeiro do Oriente Médio e tudo mais, a gente vê o dólar perdendo um pouco a sua hegemonia. E o que isso pode ocasionar? O que isso tem a ver
com o Bitcoin? Bom, qual que é o papel das stablecoins no meio disso tudo? As stablecoins, elas são o link entre a criptomoeda e os títulos de dívida norte-americano. Então elas conseguem unir a tokenização, o blockchain, com a dívida americana tendo lastro. Então acaba sendo um ativo tokenizado, digital, porém que você tem um lastro fiduciário na moeda americana através das T-bills, que são as dívidas de curto prazo do governo norte-americano. Como eu falei, isso daqui merece um novo vídeo, então não vai dar mais para me alongar nesse assunto, mas fato é que pro longo prazo, pensando em tudo isso que eu falei, pode sim fazer muito sentido ter Bitcoin na carteira, porque por mais que a gente passe por momentos de estresse, o Bitcoin pode vir a ser uma solução também para o governo norte-americano de ter novamente o seu lastro efetivado em algum ativo que está sendo extensivamente negociado no mercado, que não mais agora o ouro, não mais agora o petróleo, mas quem sabe as criptomoedas. Se você gostou desse vídeo, dá aqui o seu like. Todos os relatórios que eu utilizei para falar aqui, para fazer as bases, as teses daquilo que foi argumentado, estão aqui no link da descrição do vídeo e até a próxima.